Boa tarde a todos. Mais um sábado aqui no nosso Desconstruindo Economês. Aguardando aqui, aceitando o nosso convidado, Felipe Tenório. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Muito obrigada mais uma vez por mais uma tarde aqui, né, no nosso projetinho Desconstruindo ou Economês. Descomplicando É isso aí que Economês. eu ia falar, descomplicar. Deixa eu ajeitar aqui, um ajuste por causa da claridade aqui. Mas acho que tá bom, tô querendo pegar hoje um pouco da luz do sol. Tá quente hoje, abrir as janelas e tal. Tá Se ficar conseguindo ruim a me ouvir imagem eu bem? fecho ali. Eu tô te Não, tá ouvindo bem. bom. Tá conseguindo me Tá ver bem, ótimo. me ouvir bem? Sim, sim, tudo Ai, bem, que graças bom. a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade, né, na avaliação das ações, porque muitas pessoas ainda tiveram dúvidas e pediram, né, para que continuássemos, fizéssemos mais uma live, né, sobre análise fundamentalista, né, da parte quantitativa. Falei certo? Isso aí, isso mesmo. E uma das dúvidas, né, que surgiram, Tenório, foi em relação a leilão, né? O que é uma empresa em leilão? Vocês entraram nessa questão. Tô ouvindo bem, Thaís. Thalita? Oi, cortou. Deu uma travada, deu uma travada. Pergunta aí de novo, porque eu só entendi sua pergunta do leilão só. Isso, né? Porque teve uma dúvida em relação ao que é uma empresa entrar em leilão, né? Que foi ouvido que via varejo uma empresa aérea entrou nessa condição, né? Aí o que é uma ação Hum, entrar em leilão? Você pode estar esclarecendo para ah, gente? sim, sim, sim. É o seguinte, é, existem mecanismos de defesa que a B3 utiliza para evitar quedas muito grandes ou qualquer tipo de uma coisa que leva a uma bolha. O que é uma bolha dentro da economia? Existem as bolhas especulativas, por exemplo. Bolha é basicamente, vamos pensar numa bola de sabão. Ela vai enchendo, 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 daqui a pouco explode. Quando explode, sai de perto. Então, a Bolsa de Valores ela tem mecanismos de segurança. Exemplo, ou existe, por exemplo, que recentemente, mês passado, foi falado muito, foi o Circuit Break. Circuit Break é o inverso do leilão. É quando ele simplesmente, a bolsa está caindo demais, ela para de operar durante 30 minutos, tá? Quando a queda dela é maior do que 10% no mesmo dia, para evitar um colapso grande. O leilão, uma ação entre leilão é a mesma coisa, mas aí já é uma ação, não é a Bolsa de Valores. Quando uma determinada ação de determinada empresa começa a crescer demais no mesmo dia, vai subindo, subindo, subindo exponencialmente, para evitar que todo mundo pare de comprar as outras e comece a comprar esta devida ação, e do nada as pessoas começam a vender e o preço dela também cai abruptamente, ela entra em leilão. Então ela para de ser negociada por um determinado tempo, quando ela, se não me falha a memória, ela sobe acima dos 10% no mesmo dia. Tá? Em suma, uma pessoa que investiu 10 mil vai ganhar R$ 1.000 em questão de segundos. Tá? Dependendo do quanto ela esteja subindo, de questões de minutos ou de horas. Então, as pessoas quando começam a operar percebem que aquela ação está subindo demais e começam só a querer comprar ela. Então pode haver um risco dela subir o preço demais naquele mesmo dia e crescer também demais. O volume pode ser muito grande. E uma ação só. Lembre-se que na economia a gente sempre busca o equilíbrio, sempre. Na economia, o básico da economia é sempre buscar o equilíbrio. Então tudo em excesso, tanto para mais quanto para menos, não é bom. Tá? Então isso é basicamente quando uma ação entra em leilão. Ah, beleza, beleza. E
para quem não sabe, né, nas nossas lives agora, nós temos, logo no início, nós esclarecemos alguma dúvida que surgiu durante a semana. Temos o nosso momento quiz, onde fazemos uma perguntinha simples, né, em relação à última live. Temos o nosso momento coach, o nosso momento educação financeira, né, e algumas dicas, né, de ações que o Felipe passa aqui para a gente no final. Então, né, convido que vocês, né, fiquem aqui conosco até o final da nossa live para poder agregar, né, e aprender cada vez mais, porque é sempre uma troca aqui. A cada live nós aprendemos mais, nos inteiramos mais, nos conhecemos e daí só enriquecemos, né, em questão de valores, conteúdo. E o nosso momento coach de hoje, né, eu quero perguntar para vocês quais os resultados financeiros que você tem atingido até o dia de hoje, né? Quais ações vocês têm realizado para que isso se concretize, né? E, mais uma vez, Felipe, só perguntar para você, participar desse momento coach. Tá bom, eu sou o alvo. Tudo bem. Bem, as ações que eu tenho tomado, eu já invisto já tem um tempinho, parei por um período porque as finanças eu tive de alocar as minhas finanças em outras coisas que eram relativamente assim emergenciais. Eu preferi não mexer no meu colchão de liquidez, não me arrependo porque até hoje ele está lá, que a situação solicitava isso. Então eu passei a operar um valor bem menor e de um tempo para cá eu aumentei. Então eu fiz um estudo, na verdade, do que seria melhor. Eu usar meu colchão de liquidez, ou seja, meu colchão de segurança, ou eu investir num valor menor. Então eu preferi esperar isso, eu fiz uma análise, vi que era melhor, consegui, deu certo, voltei a investir bastante de um tempo para cá e mantendo sempre a minha constância de investimento. O que eu tenho feito mais, principalmente nesse período vamos dizer assim, de crise financeira que nós estamos vivendo, é cautela. Cautela em tudo. Em que comprar, o que gastar, em que investir, analisar bem, estudar. Não é só porque eu estou assistindo uma live de um camarada que é considerado o guru daquilo ali, isso, aquilo, outro e tal, que eu vou comprar o que ele compra, não. Eu posso utilizar aquilo ali como norte, até porque muita gente perdeu dinheiro, inclusive os grandes gurus, vamos dizer assim. Então, o que eu estou fazendo agora é isso, cautela. O que eu tenho feito recentemente é cautela. Agora, um período mais longo, administração financeira. Administrar bem os meus gastos. Foi isso que eu fiz recentemente. Bacana. E está dando resultado? Sim. Sim. O resultado, primeiro, né? Graças a você, hoje eu estou aqui. E segundo, que eu tenho, sim, feito bastante com meus investimentos agora, esse período de crise. Graças a Deus, o dinheiro que eu vinha guardando, o que eu vinha reservando, foi um momento ideal. Então, estou vendo, sim, resultados a cada dia. Bom, que bom. E que continue assim, né? Continue evoluindo, crescendo, estudando, administrando bastante aí, né? Essa questão das ações justamente na parte, a cautela, como você apontou, né? Que estamos em um momento muito delicado. E a cautela é essencial. Cautela, disciplina, né? Tudo isso. Muito, gostou do momento coach de hoje? Sim. Eu sempre sou o alvo dos seus momentos coach. Mas é bom, né? Sim, sim. Que as pessoas possam entender como que funciona, qual é o objetivo, né, do coach financeiro. É estimular, trazer questões reflexivas. O que eu estou fazendo hoje, né, em relação à minha parte financeira? O que eu estou fazendo hoje e o que eu busco? Quais resultados eu espero diante dessa ação que eu estou tomando hoje? Estou tomando uma ação, estou realizando uma ação correta? Estou? Vamos avaliar o momento, as circunstâncias e daí vamos estar aprimorando cada vez mais, né? E o nosso momento quiz, eu deixo com você hoje. Passo o bastão para você agora. Bem, para quem não sabe, para quem está assistindo pela primeira vez, nosso momento quiz, aquela pergunta que a gente faz, que ao final da live, quem responder
e responder da maneira assim mais adequada, ganha um tempo de coach com a Thalita. Vai ter aí, já semana passada foi a Thaís Ribeiro que ganhou. Ela já teve já essa semana lá um momento coach com a Thalita Bragança, com a Tata Bragança. Bem, na live passada nós falamos sobre vários e vários fatores da análise quantitativa de uma análise fundamentalista para escolher uma ação. Tá? E para quem já estudou contabilidade, quem é contador, vai ser fácil isso. Mas isso é uma coisa muito, muito, muito importante para quem é acionista de uma empresa e para quem vive, por exemplo, de dividendos. O que seria o patrimônio líquido? Qual a importância do patrimônio líquido para os acionistas? Essa é a pergunta. Tá bom? Esse é o nosso quiz de hoje, né? Isso. E Então, quem responder aí no final, quem responder primeiro e corretamente, né, vai estar ganhando aí a sessão de coach comigo. E então, vamos lá, entraram semana, né? Tá aí. E desculpa, é porque entraram algumas pessoas aí. Agora vou repetir só. Acabaram que entraram várias pessoas aqui ao mesmo momento, ao mesmo tempo. Vou repetir. A pergunta do quiz, quem responder no final pode ganhar uma sessão de coach com a Thalita. E a pergunta é: qual a importância do patrimônio líquido para os acionistas? Tá bom? Pense, raciocínio. Esse é o quiz de hoje. Tá bom? Beleza. E, Felipe, o que mais nós vamos acrescentar aqui, né, sobre a análise fundamentalista? Quais os diferenciais que temos para hoje? Bem, primeiro agradecer aí a todo mundo que está entrando aí, que está falando que chegou, agradecemos, tá? Aqui o Magno RCC falou, entendi o quiz, então bem, Magno, no final você responde aí, digita lá no final da live. Bem, já temos 2 semanas que nós vemos falando da análise fundamentalista, por quê? Nós, desde o início, vemos batendo na tecla do seguinte: grandes economistas, grandes e grandes investidores sempre falam que o ideal é comprar na baixa, ou seja, quando a ação, quando o papel, lembra do quiz passado que era papel? Quando o papel está no valor baixo, esperar esse papel se valorizar. E sempre quando for comprar, pensar que você não está comprando uma ação, e sim pensando que você está se tornando sócio de uma empresa. Tá bom? Para isso, para a questão do longo prazo, como nós falamos, nós utilizamos a análise fundamentalista. Dentro da análise fundamentalista existem 2 tipos de avaliações, ou análises, que é a análise qualitativa e a quantitativa. Nós falamos na live passada sobre a análise quantitativa, só que várias pessoas durante a semana falaram com a Thalita e falaram, poxa, seria mais interessante falar um pouco mais dessas análises quantitativas e tal. Porque muitas vezes as análises qualitativas, existem vários e vários relatórios de grandes sites e grandes canais de comunicação da área econômica que falam. Mas a análise quantitativa é mais fácil para a gente. Muitas vezes, são dados numéricos. Em alguns fatores fica mais fácil para a gente conseguir conhecer esses dados, tá bom? Então, com isso, o que eu fiz? Eu fiz hoje uma planilha, ali no meu computador, que eu vou colocar aqui para vocês, e vou fazer uma espécie de uma comparação de 2 empresas, para que a gente tenha mais ou menos a ideia de como a gente faz uma escolha de qual papel a gente vai comprar, de qual empresa a gente vai resolver ser sócio, tá bom? Eu vou colocar aqui na tela do meu computador, eu vou virar aqui um pouco a minha tela aqui, peraí, só um momentinho. Vocês estão vendo? Aqui, tá vendo aí, Thalita, meu computador? Tá vendo? Ótimo. Eu vou colocar ele aqui assim, ó. Bem, eu fiz aqui, ó, olha só 2 empresas que eu escolhi, ó. Eu escolhi a Via Varejo e eu escolhi a Magazine Luiza. Por que eu escolhi essas 2 empresas? Porque aqui, ó, lembra que eu mostrei esse site aqui semana passada, Fundamentos? Quando eu digitei aqui no site Fundamentos, eu expliquei tudo bonitinho, cada ponto para cada pessoa. E aqui eu digitei, ó, o código da ação da Via Varejo. Lembra que é o 3, eu sempre venho batendo nessa tecla, o que é o 3, o que é o 4. Eu já expliquei bem isso aqui. E aqui nós temos, ó, eu falei também semana passada, que toda vez quando a gente vai fazer a escolha de qual empresa a gente quer se tornar sócio,
Isso eu falei lá na qualitativa. Nós devemos avaliar os concorrentes. Nunca podemos esquecer de avaliar o nosso concorrente. Então aqui, ó, a Via Varejo, que é a empresa responsável pela Casas Bahia e pelo Ponto Frio, o nome comercial dela, o nome fantasia dela é Casas Bahia e Ponto Frio, não é mais o nome comercial dela, não o nome fantasia, não, é que é Via Varejo. O setor dela é de comércio e o subsetor é eletrodoméstico. Então, quando a gente clica aqui no subsetor, a gente vai chegar aqui, ó, até aqui, que dentro do subsetor dela só tem Via Varejo e Magazine Luiza, aqui, ó, Magalu 3, tá? Então, quando a gente clica em cada uma delas, olha, aparece aqui, tá? A avaliação delas, tá bom? E o que é que eu fiz? Eu extraí esses dados, coloquei numa planilha, que eu já tenho ela aqui, e essa planilha que eu utilizo para fazer análise fundamentalista, tá bom? Aqui, ó, essa planilha que eu utilizo para fazer análise fundamentalista, tá? E dentro dessa planilha eu coloco aqui e vou fazendo justamente aquelas comparações que eu falei semana passada. Olha só como fica mais simples. Aqui, eu escolhi Via Varejo e Magazine Luiza. Aqui eu coloco o papel, ó, Vivar, e o papel Magalu 3, MGLU 3. Cotação da Via Varejo, 9,49 e da Magazine Luiza, 58,29. Aqui a gente já vê uma grande diferença entre valores. A Via Varejo está valendo 9,50 e a Magazine Luiza está valendo 58,30 praticamente. Ali tem uma diferença de 1 centavo. Sim. Já interrompendo. Esse valor da Via Varejo tem relação com aquela parte do leilão? Não. Esse valor é o valor que foi fechado no último dia, que eu peguei isso aqui. Tá? O leilão era o seguinte, era tipo quando ela estava subindo demais, veio subindo, 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 e chegou uma hora que ela subiu tanto que ela teve de entrar em leilão. Ela para um pouco, para depois voltar a retomar as compras e vendas dela. Porque se ela, como eu falei, leilão é uma espécie de proteção que a Bolsa de Valores tem, assim como o Circuit Break também é, mas o Circuit Break é da Bolsa de Valores, o leilão é de um papel só. Tá bom? Essa aqui é a cotação do dia que eu peguei, quando foi fechado, depois que fechou o pregão às 17 horas. Bem, eu falei aqui, ó, o que é um PL. Eu falei aqui o que era um PL. Deixa eu ver aqui, meu computador acho que deu uma travada. Bem, tá aqui. Olha, eu falei aqui o que era um PL. Eu falei aqui da outra vez o que era um Dividend Yield. Eu falei o que é LPA, um VPA. Eu expliquei tudo isso aqui, o que é um ROI. Eu expliquei tudo. Bem, qual é a minha ideia aqui hoje? Explicar isso aqui, ó, para vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí, então? Sim. Tá me ouvindo bem? Tá. Nessa planilha aqui, quando eu faço, eu coloco aqui do lado tudo que eu posso utilizar para fazer. Por exemplo, PL 8,61 e esse PL aqui 102,74. Se a pessoa não lembra o que é PL, na minha planilha aqui, ó, eu coloquei aqui, eu dou um exemplo aqui, o que significa cada um. Se a pessoa não esquecer, até porque a pessoa não tem que estar com isso na cabeça o tempo todo. Entendeu? Tá. Aqui. O PL dela deu R$ 8,61, menos R$ 8,61 da Via Varejo. O que é PL? PL é o preço sobre lucro. Na prática, seria quanto tempo você teria para receber aquele valor investido, e o valor deu negativo. As empresas, boa parte das empresas agora estão com PL negativo. Por quê? No último trimestre, muitas, mas foram muitas empresas, eu não posso dizer unanimidade porque é difícil afirmar, tiveram um trimestre péssimo. Tiveram valores extremamente negativos, tá bom? Então isso não tem sido muito bom para as empresas recentemente, esse trimestre aí negativo. Bem, e aqui a Magazine Luiza deu R$ 102,74. O que é isso? Quer dizer que se eu investisse meu dinheiro, eu iria recuperar esse valor em matéria de lucro daqui a 102 anos. Nossa, isso é muito grande. Isso é um absurdo. É claro que se tudo demais manter daqui a 100 anos tivesse mantido, não tivesse nenhuma alteração, o que é bem difícil. Então esse PL, a um longo prazo, por exemplo, como esse aí, não reflete muito essa ideia. Quando esses prazos estão muito longos ou estão muito negativos, é porque as empresas não tiveram um balanço muito bom. E é o que tem explicado isso.
Eu gostei até de pegar essas empresas nesses valores bem opostos, tive a sorte de pegar isso para poder explicar isso. Entendam, a situação para boa parte das empresas agora está muito difícil. Então, levar em conta só por esse período não é viável. Tá? Eu expliquei isso lá naquela análise qualitativa nas frases do... Não foi do Warren Buffett ou foi eu esqueci agora não foi do Peter Lynch que eu utilizei. Não. Bem, eu não lembro. Não, Ivan Kahn. O Idem. Ivan Kahn, ele falou, nunca utilizar os últimos períodos. Você tem que fazer uma análise totalmente pregressa da empresa, tá? Então tá aqui. Dentro disso aqui, eu particularmente coloco, é aceitável, isso aqui tá ruim, tá bom ou tá aceitável? A minha opinião é que aqui ele estaria, ó, aceitável. Dentro do padrão que está acontecendo agora no mundo, está aceitável. Se porventura a pessoa acha que não, esse PL está muito ruim, você coloca aqui, ó, ruim. Digita ruim. Cada um, é a avaliação de cada um. Eu estou dando a minha opinião. Cada um que deve estudar, avaliar dentro da sua estratégia, dentro das suas finanças, o que você pode escolher para comprar. Tá bom? Eu, por exemplo, ganhei recentemente muito dinheiro com a Via Varejo. Mas não foi para o longo prazo, foi para o curto prazo. Eu ganhei dinheiro com a Via Varejo. Tá? Dividend yield. Dividend yield eu já expliquei da outra vez o que é dividendo. É aquela empresa que paga... Dividendo é o lucro que você tem só por deixar a ação, comprar a ação e não fazer nada com ela, não vender ela. De tanto em tanto tempo a empresa vai te pagar um dividendo. A Via Varejo, ó, nos últimos tempos não tem pagando nada de dividendo. Tem pessoas que não gostam de ficar nesse negócio de ficar operando, comprando e vendendo ações, compram uma grande quantidade de papel de determinada empresa e deixa lá. E de tanto em tanto tempo vai cair aquele dinheiro oriundo do dividendo. Então se a pessoa quer viver de dividendo, Via Varejo, está fora, está pagando nada de dividendo. E a Magazine Luiza está pagando 0,002, também é baixo. Então, mais uma vez, qual é a estratégia da pessoa? Querer ganhar com ganho de capital? O que é ganho de capital? Comprar ela aqui a R$ 9,49 e esperar ela virar 11, chegar a R$ 11 e vender. Opa, se essa é a estratégia, talvez a Via Varejo esteja dentro da minha estratégia. Agora, se eu quero viver de dividendo, Via Varejo, ó, não, está pagando zero e a Magazine Luiza também está pagando pouco. Existem empresas que pagam muito mais do que isso. Por exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo, pagava bem os dividendos. Itaú, que é do Itaú, também paga bem dividendos, só que tem que avaliar com calma. Não estou dizendo que essas empresas é que pagam bom dividendo, não. Tá? Tem umas lá em Units também, umas ações tipo Units, que no final lá tem 11, que pagam bons dividendos também. Tá? Mas como não vou focar, hoje não é o foco, né, falar sobre dividendo, tá bom? Não vou falar sobre quais, não vou indicar ninguém, até porque eu não estou aqui para indicar, estou aqui para orientar cada um a escolher melhor. Mas essas duas aqui para dividendo, eu não arriscaria, tá? LPA, lucro por ação, aqui deu negativo. Por quê? É justamente o que eu venho a falar. Dentro da última conjuntura, que está o mundo todo, de uma maneira em geral, é normal nós encontrarmos inúmeros desses indicadores aqui negativos. Então é interessante a gente fazer aquela vida pregressa da empresa, tá bom? Isso aqui eu peguei por causa do último balanço que as empresas divulgaram agora no mês de março. Tá, mês de abril, correção. Ou melhor, maio. Eles divulgaram em maio, alguns no final de abril, outros em maio. Bem, tá aqui, ó, a LPA dela deu negativo, menos 1,1. Já a Magazine Luiza teve um LPA, ó, 0,57. E isso aqui, ó. Bem, isso aqui, isso aqui o dividendo eu não coloquei aqui porque eu não sei qual é a estratégia de cada um. Supondo que aqui a nossa estratégia seja ganho de capital. Então, se é ganho de capital, eu não estou preocupado com isso. Então, ó, é aceitável. Tá? O LPA deu ruim, menos 1,1. Para longo prazo, na minha estratégia aqui, um exemplo. Que o César Dias entrou, deu boa tarde aí, César Dias. Então, o LPA deu negativo. Então, aqui, ó, na minha humilde opinião, é ruim. Eu não aceito um LPA negativo. Não estou dizendo que seja isso aí. Já o LPA aqui da Magazine Luiza deu um pouco maior, então eu achei bom. Então, tudo bem. O VPA dela, ó, é o valor por ação. Olha só quanto deu. 0,40. Lembrando, aqui, ó, vou relembrar isso aqui, ó. Aqui, o site
do Fundamentos, ó, se eu não lembro o que é que significa cada coisa, aqui, ó, no interrogaçãozinha ele explica o que é que é, ó. Agora, deixa eu chegar aqui mais perto, ó. Valor patrimonial por ação, ele explica cada coisa, se a pessoa não lembrar, tá bom? Aqui, ó, o VPA dela deu 0,44. Aceitável, bom, ruim, eu posso considerar aqui aceitável. Aqui, ó, olha da Magazine Luiza, bom. Isso aqui é minha avaliação, estou dando um exemplo, tá bom? Olha o ROI. Isso, o que é o ROI? É a capacidade que uma empresa tem de gerar um retorno para o capital. A capacidade que essa empresa a longo prazo tem de gerar retorno com base na última avaliação, olha só quanto deu. Deu menos 2,47. Então, eu posso dizer que seja ruim, eu posso dizer que seja bom e tal. A Magazine Luiza deu 0,1, então eu posso colocar aqui um aceitável. Tá bom? Não vou dizer que seja o melhor. Tá aqui, eu coloco aqui, explico aqui o que é, se a pessoa tem dúvida. Tá bom? Liquidez corrente. Eu já expliquei o que é liquidez corrente da outra vez. Liquidez corrente é justamente aquela capacidade que a empresa tem de quitar suas dívidas a curto prazo. Saber se realmente ela tem dinheiro ali em espécie para pagar o que ela tem de dívida. Tá bom? A liquidez corrente aqui, ó, da Via Varejo, mesmo com todos esses resultados negativos, ó, 0,79. E aqui a Magazine Luiza, 1,6. É claro que uma liquidez aqui acima de 1 já é considerado até razoável. Mas com base na situação que está, eu considerei aqui para ela aceitável e para ela aqui eu coloquei bom. Tá bom? Dívida bruta. Quanto menor, melhor. É claro, quanto menos a empresa tem de dívida, menor. Olha só, a dívida bruta da Via Varejo, 10,21. Olha só a dívida bruta da Magazine Luiza, 0,11. Então, para mim, ela aqui está quase que ótimo. Vamos colocar aqui bom. E aqui, aí já fica a avaliação de cada um. Em comparação com a Magazine Luiza, ela está ruim em matéria de dívida. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Isso aqui são os números que a gente pode pegar para avaliar o papel de uma maneira em geral. Tá bom? Agora a gente vamos dar uma olhada aqui no balanço patrimonial da empresa. Tá aqui, ó. Olha só, a dívida bruta, é porque eu quero chegar mais perto para vocês poderem ver melhor. Olha aqui, ó, a dívida bruta. Agora, tá conseguindo ver bem agora aí? Sim, melhorou. Olha só, a dívida bruta de uma e olha a dívida bruta de outra. A dívida bruta dela tá 5 bilhões 901. E aqui está 848 milhões, bem menor. Tá? A dívida líquida de uma e a dívida líquida, se a dívida líquida aqui está negativa, isso é bom. Isso quer dizer que ela deve pouquíssimo. Tá bom? E aqui o patrimônio líquido, que eu não vou explicar o que é, porque foi a pergunta que eu falei do quiz. Eu não vou explicar o que ela é. Tá bom? Mas está aqui, ó. 578 mil patrimônio líquido da Via Varejo, e olha só aqui, ó, 578 milhões, correção, e aqui, ó, 7 bilhões, 564 milhões, 940 mil da Magazine Luiza. Então, comparando aqui, dívida bruta, dívida líquida e patrimônio líquido, dívida bruta, lembrando que a dívida líquida aqui, se ela for negativa, isso é bom para a empresa, e o patrimônio líquido, a Magazine Luiza, mais uma vez, ganhou, ó, aqui eu posso dizer quem eu escolheria em matéria de saúde financeira da empresa para comprar. E eu compraria Magazine Luiza. Marcaria um xizinho aqui para Magazine Luiza. E aqui eu dou o demonstrativo do resultado do exercício. Quem é contador aí sabe, me conhece muito bem essa parte aqui. Tá? Aqui, ó, receita líquida, lucro líquido e aqui o valor intrínseco que eu vou explicar depois com mais calma para vocês o que é. Tá bom? Então aqui, ó, a receita líquida aqui, receita líquida dele aqui. Lucro líquido, olha só, o lucro líquido da Via Varejo recentemente. Foi lá muito bom, tá? Foi negativo. E o lucro líquido da Magazine Luiza foi positivo. Mas, observem que a receita líquida dela aqui, isso quer dizer que ela andou vendendo bastante. Mas aqui ela está com 7 bi, e aqui ela está com 6 bi. Entendam como a gente não pode nunca tomar nenhum fator, nenhum indicador isoladamente. Nós não podemos tomar nenhum fator de maneira isolada.
Porque a Via Varejo recentemente agora teve a Casas Bahia com esse negócio do e-commerce, me chama no Zap, com esse período aí de corona, ela vendeu bastante. E isso demonstra uma grande capacidade que ela tem de ela poder se recuperar, de melhorar isso aí, a longo prazo. Mas os valores têm que ser avaliados constantemente, tá bom? O valor intrínseco, hoje eu coloquei aqui, mas o valor intrínseco atualmente não está sendo muito viável durante a situação do coronavírus. Por quê? O preço dos papéis tem caído muito. Então, o valor intrínseco, o que é o valor intrínseco? É, teoricamente, o que a empresa, a ação o que o papel estaria valendo. O que a empresa, o que o mercado estaria disposto a pagar. Supondo que tenha dado uma crise ou algum problema financeiro em determinado setor e o preço de um papel caia de R$10 para R$7. Mas boa parte do mercado ainda aceita pagar R$10 por ele. Porque sabe que a empresa está só passando por uma situação complicada recente e pode voltar. Então é feito um cálculo do valor intrínseco, que nada mais, nada menos que pegarmos aqui o VPA. Por isso que eu expliquei, na verdade, o que é LPA e VPA. Você multiplicar esses dois por 22,5, que já é um número já pré-determinado com base em um cálculo relativamente complexo, e depois pegar a raiz quadrada dele. Então você vai ter isso aqui, ó. Só que quando o valor intrínseco dele está com uma disparidade muito grande para o preço da ação, então isso quer dizer que esse valor intrínseco não está te ajudando, está dando algum problema. E isso está acontecendo agora por causa do período do coronavírus. Olha só a cotação de uma, 9,50, vamos dizer assim, e aqui 58,30. E olha o valor intrínseco, 7 e menos 3. Então está dando uma diferença muito grande. Quando tem essa diferença muito grande, é porque os números de balanço, esse tipo de coisa da empresa não está lá muito legal. Tá bom? Então esse valor intrínseco agora, eu só coloquei aqui para a gente explicar, mas ele não está sendo muito útil. Então percebam como eu, Felipe Tenório, faço. Vou fazendo uma recapitulação disso aqui, ó. Eu vou no site Fundamentos, posso utilizar outros sites? Posso. Escolho uma determinada ação, tá aqui, ó. Escolhi Via Varejo. Venho aqui, ó. Eu tenho aqui setor e subsetor. Se eu clicar aqui em setor, ó, comércio, vai aparecer muitas empresas, olha. Muitas. Tem muitas empresas aqui. Então eu volto aqui, ó, e clico só em subsetor, que é eletrodoméstico. Quando eu clico em subsetor, aí apareceu Via Varejo e Magazine Luiza. Quer dizer que elas estão dentro de tem bem menos concorrente. Eu estou em um setor mais específico, que às vezes o setor é muito amplo. Tá bom? Já tirei um pouco ali. Então eu já tirei ali, porque às vezes aquele setor é amplo demais. Tá? Então a minha ideia é tentar procurar dentro daquela coisa mais específica. Achei, vou fazer os comparativos desses valores. Eu coloco numa planilha e vou colocando ali. E no final, eu chego a um denominador comum e vejo, não, esse aqui está melhor de comprar por causa disso. Isso tudo, pessoal, para o longo prazo. Tá bom? Então, se você compra hoje, por exemplo, eu comprei recentemente agora Petrobras. Há um tempo atrás, o preço dela, comprei um preço bom. Ela subiu, veio subindo, depois deu uma queda. Eu não posso desesperar, não, porque isso é para o longo prazo. A economia ainda não tem a mínima previsão de recuperação ainda do coronavírus. Então você vai comprar agora, espera, deixa. O vai e vem do mercado de ações, o sobe e desce, é normal. Tenha paciência. Tem algumas pessoas que eu sugeri agora abrir a conta na corretora, vieram falar comigo, poxa, eu expliquei, as pessoas às vezes têm dúvida, tal, eu expliquei com mais calma, ela foi lá, comprou tudo certinho e tal, e eu dei a dica para ela, não fica focado em ficar olhando isso, que isso aí é pro longo prazo. Aí ela tá certa, ela resolveu ficar durante 5 minutos, ela falou, poxa, eu ia ficar doido se eu ficasse olhando. Eu digo, pois é, porque a variação do preço do papel é muito grande. Então, aguardem, esperem. Já dei dicas recentes agora de algumas ações para comprar há um tempo atrás. Mantenho aquelas mesmas dicas, inclusive, porém, a live passada eu falei, agora, principalmente agora depois dessa explicação aqui, todos aqui devem começar a fazer as suas avaliações. Devem começar a montar as suas carteiras virtuais. Ah, não tenho dinheiro para comprar agora a ação. Ok, vai se organizando. Aqueles 2 pilares, tá? Aqueles 2 pilares básicos para investir, que o inicial não é dinheiro. Os 2 pilares é organização
organização e disciplina. Se a pessoa tiver isso aí, com o tempo, o dinheiro vai chegar. O dinheiro vai aparecer sim. Isso eu expliquei nas outras lives. Quem quiser assistir as outras lives, pede para mim ou para a Thalita que a gente manda o link que a gente coloca essa live aqui no YouTube. Com o tempo, pode ter certeza que o dinheiro vai chegar. Tá bom? E eu expliquei, eu vou explicando com a devida calma como a gente consegue chegar a esse objetivo. Tá bom? Então, ações como a Petrobras, que está dentro do meu portfólio, dentro da minha carteira, Petrobras, Banco do Brasil, eu estava fazendo uma avaliação entre o Banco do Brasil e Ita-S4, que é do Itaú. Por longo prazo eu ainda até arrisquei, mesmo dentro do subsetor, comprar um pouco de Banco do Brasil e do Ita-S4, porque o Ita-S4 é bem mais barato que o Banco do Brasil. Enquanto a ação do Banco do Brasil está cerca de R$ 27, da Itaú, dessa Ita-S4, não é da Itube, porque a Itaú tem 2 tipos de ações. A Ita-S4 está cerca de R$ 10, tá? Então eu dei uma balanceada. Petrobras, eu também indiquei, se não me falha a memória, foi Gerdau para algumas pessoas aqui. Não sei se eu indiquei CEMIG, não lembro agora. Bem, pegando as lives passadas o pessoal vê. Mas isso é o que eu comprei para mim. Cada um deve fazer a sua avaliação. Comprar, pega esses valores, esse fator, e muito cuidado por muitos deles estarem negativos. Mas esses negativos, infelizmente, é por causa do último trimestre, o resultado do último trimestre. Então, tenham a relativa atenção quanto a isso, peguem a vida pregressa mesmo, voltem bastante tempo, vejam se aquela empresa, vejam o gráfico, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, gráfico do balanço patrimonial, não sei se, pronto, aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, dentro do próprio site lá tá vendo aqui, ó, quando você coloca aqui Via Varejo, dentro do próprio site do Fundamentos, aqui tem aqui, ó, gráficos, ó, assim, ó, gráficos do, ó, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, fluxo de conta, tal. Vou colocar aqui, ó, gráficos do balanço patrimonial dela. Olha só como ela cresce. Isso é a longo tempo. Então a gente nunca pode querer tomar, principalmente agora com esse período do coronavírus, tomar por base esse período, tá bom? É muito importante a gente ter essa disciplina e não cair nessa armadilha para que a gente tome uma decisão equivocada. Senão, muitas empresas estão com essa numeração aí relativamente negativa. E você trazendo essa planilha aí foi uma ideia bacana, né? Pegar lá os dados, fazendo um comparativo ali, de acordo com a sua avaliação, você colocar se está bom, se está ruim, se está aceitável, né? Foi bem bacana essa apresentação dessa planilha aí, deu para esclarecer bastante, não ficar, né? Aí, isso daqui, e o outro quanto é que estava mesmo, que está naquele vai e vem, isso, né? Aí. A aplicação na planilha foi bem bacana, bem legal mesmo. E é muito interessante a gente utilizar esse termo aceitável. Porque quando a gente fala... aqui o IG Souza fez uma pergunta que daqui a pouco eu respondo para ele. Quando a gente fala nessa parte de aceitável, é justamente com base em entender o momento que aquela empresa está passando. Muitas vezes a empresa tem um valor negativo, como por exemplo... apareceu, por exemplo, com a Cogna, que é uma grande empresa da área de educação, talvez a maior da América Latina e a maior do Brasil. Ano passado ela teve uma queda nos seus números, nos seus dados contábeis, mas aí eu procurei lá nas análises qualitativas, eu verifiquei que, na verdade, ela fez uma compra de outras empresas para agregar a sua empresa, então com isso ela teve que gastar dinheiro. Mas foi um investimento que ela fez no objetivo de crescer. Então não foi uma má administração, não foi um balanço, não foi o balanço patrimonial dela, não deu uma caída porque ela deixou de vender, ou porque ela está com dívidas, ou está com recuperação judicial, esse tipo de coisa, não. Foi simplesmente que ela fez um investimento. Então eu procurei saber. Não peguei só aquele dado ali e levei em consideração aquilo. Tá bom? Outra coisa também que é interessante a gente lembrar. Avaliar as empresas também, quanto muito esse problema de recuperação judicial, por exemplo, a Oi. Muita gente que não avaliou bem a situação da Oi em 2016, 2013. Uma ação da Oi, por exemplo, valia em 2013 quase R$70, entre 60 e R$70. Hoje ela vale 50 centavos. Então é interessante também, por mais que a gente compre a ação e deixe a ação lá,
em tanto tempo, nem que seja de 3 em 3 meses, por exemplo, quando elas emitem esses balanços, não é? O balanço patrimonial dela, dá uma olhada para ver se não está caindo. Não pode só comprar e esquecer. Lembre lá da frase do Peter Lynch. A gente nunca pode ter mais... Ações é igual a filho. Nunca tenha mais daquilo que você possa administrar. Verdade. Tá bom? Essa é a minha contribuição hoje, para hoje, com o pessoal. E respondendo aqui a pergunta do Leonardo, né? No momento Sim, atual, ele perguntou. é viável diversificar os investimentos? Sempre. Sim. Sempre. Isso foi uma das primeiras orientações que eu falei desde as primeiras lives. Sempre, Nunca colocar eternamente. todos os ovos numa mesma cesta, né? E você aprendeu. Aprendi, Isso mesmo, viu? sabedoria popular. Isso é uma parte da sabedoria popular. Você coloca todos os ovos na mesma bandeja e ela cai e você fica com fome. Diversifique sempre. Coloque renda fixa, ETF, renda variável, FIIs, que é um tipo de renda variável, ações, dentro das ações, mudar os segmentos, os setores, como eu mostrei aqui, eletrodomésticos e tal, e assim vai. Nunca invista todo o seu dinheiro em uma coisa só. Imagina só que você tem um capital para investir de 100 mil reais. Isso fosse em 2013. Se você tivesse colocado todo o seu dinheiro em ações da Oi. Você estaria agora em você estaria agora em péssimos lençóis. Horríveis. Sua situação seria quase que de falência. Tá bom? É bom, então, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Isso. E, se possível... Para ter um equilíbrio, né? Isso mesmo. E para o longo prazo, se vai estar fazendo a longo prazo, de 3 em 3 meses, dá uma entrada aqui no Fundamentos, faz a comparação, faz uma planilha e grava. Essa aqui foi o balanço dela, que ela de 3 meses atrás. Aí daqui a 3 meses você faz aquela mesma planilha e faz uma comparação entre elas, vê se a empresa sustentou, se subiu, se desceu. Esse tipo de coisa ajuda. São coisas simples. Afinal de contas, o dinheiro é nosso. E como o meu dinheiro, pelo menos o meu, é bem suado, eu gosto de cuidar dele. Né? Sim. Não deixar ali o Deus dará, a conta com a sorte. Não. Até porque se aquela empresa, se aquela ação começar a cair, você, por exemplo, como aconteceu com a Oi, quanto que você tivesse comprado a ação da Oi em 2013? Mas vem caindo. 2014, continuou caindo. 2015, continuou caindo. Pô, você ia ter que vender. Vende. Ia vender, procurar outra e ficar avaliando a Oi. Se porventura a Oi viesse a voltar a subir, você compraria ela de novo. Tá? Então, sempre tem que ter em mente que em mercado de renda variável, você sempre pode perder. Não tem mistério. Eu já perdi, já. Tive a paciência de esperar a ação subir, Teve amigo meu que não. Investiu, a ação começou a cair, não, vendi. Perdi aqui alguma coisa, perdi. Mas é normal. Eu não, eu esperei, quando foi tanto tempo depois, a ação subiu. Não subiu muito, mas aí quando chegou aquele preço que eu tinha comprado, o que eu fiz? Vendi, para não ter prejuízo. Beleza. E vamos falar agora do nosso momento de educação financeira? Sim. Bem, o que eu posso orientar a todos vocês nesse momento de crise? Uma frase bem popular, bem conhecida de todo brasileiro, que não é vergonhoso, que eu faço constantemente. Fala aí, Thalita. Fala aí. Pechinchar. Chá. Vamos de novo? De novo. Pechinchar. Chá. Pechinche. Pelo amor de Deus, não pense 2 vezes. Pechinche. Pechinchar é bom demais. Certa vez eu precisei comprar uma porta aqui para casa, que eu fui trocar minha porta, então comprar uma porta melhor. Eu fui em vários e vários locais. Eu andava com uns orçamentos, aquele monte de orçamento na mão, o vendedor via aquele monte de orçamento, eu digo, tô com orçamento ali, cara, vamos conversar. Ele, quanto é isso, quanto é isso aqui, isso, tal. Não, aí o cara, poxa, mas e aí? Não, eu te dou a vantagem que eu mando lá o meu profissional instalar a porta lá para você não precisa colocar. Entrega grátis, isso, aquilo, outro e tal. Cada pontinho eu vou colocando ali na ponta do lápis. Tá bom, me dá aqui o teu orçamento, eu vou ali para saber. O cara, não, mas olha só, volta aqui, porque o que ele te colocar lá eu cubro. E eu fui pechinchando e comprei o que fosse melhor para mim e que
assim, o que foi ideal para mim em cada ponto que eu fui avaliando e tal, porque às vezes ele tem uma dobradiça diferente, tem um puxador diferente, tem uma fechadura diferente e tal. Fui avaliando, colocando os pontos e cheguei a comprar a melhor opção para mim no melhor preço. O camarada veio aqui, instalou a porta para mim, eu não gastei nada quanto a isso. O que eu iria gastar com chamar um profissional para instalar a porta, para fazer tudo, e eles fizeram tudo. Em suma, eu peixe enchei. Mas fiquei andando com aquele monte de orçamento na mão, o cara desesperado querendo vender. Eu digo, calma aí, negão, vamos ver ali o que eu posso desenrolar com o teu vizinho ali, com o teu concorrente ali. Ele volte aqui, tanto é que eu voltei nele lá, porque realmente ele foi bom. Peixe enchi. Nesse Pechincha é a período vida. agora que, sim, não é vergonha, não é vergonha. Não é feio, não é feio. Realmente não Aqui, é ó. feio O César nada. Dias É colocou: vontade. pechinchar não é feio, não envelhece nem incomoda. Não incomoda mesmo, não. Procure. Nos traz Bem, benefícios. nós temos tempo ainda, Thalita? Quanto tempo nós Temos. temos aí? Temos. Temos É o 13 minutos. seguinte, 13 minutos. Tá, o Magno RCC colocou uma pergunta aqui. Qual setor vai ter uma recuperação, na minha opinião, mais rápida no seu ponto de vista? Bem, Magno, isso foi uma coisa que eu andei, inclusive, pesquisando recentemente. Como eu gosto muito da parte de macroeconomia, eu lembrei que os economistas eles gostam de responder, de explicar determinadas recuperações e crises econômicas, recuperações de crises econômicas com letras do alfabeto, tá bom? As letras mais utilizadas é o V, o W e o U, tá? Então o V é a menos improvável, que é quando tem uma crise, os preços caem, e depois ela sobe exponencialmente, rapidamente. Essa é a menos improvável. Existe a U, que os preços vão caindo, chega a um determinado limite, vem se recuperando aos poucos, depois vai subindo. Essa é a que é a mais aceitável e que as pessoas esperam que aconteça, porque a V é bem improvável. E a pior, que não podemos descartar, é a W, que ela cai, as pessoas já acham que ela vai subir e ela cai de novo, depois pode vir a subir ou não, pode continuar lá embaixo, cair mais um pouco, e depois é que pode vir a subir. Por quê? Porque, de acordo com essa pandemia, a gente não sabe quando ela vai terminar. A crise econômica está em função da pandemia. Então, se começarem a acabar agora com a quarentena e os níveis voltarem a subir, então vai haver pode ser que a quarentena, alguns países voltem a adotar a quarentena de novo. E as coisas piorarem de novo. Então, dizer que um setor que possa vir a se recuperar bem é difícil, porque tá difícil, na verdade, a gente dizer quando é que vai ser essa recuperação e como. Quando e como. Então, a palavra incerteza é uma palavra que, com certeza, que eu posso afirmar aqui, que que explicita bem a situação da humanidade hoje, incerteza. Nós não sabemos quando vai terminar essa quarentena, nós não sabemos como vai ser a recuperação da economia, nem quando. Para você ter ideia, a crise de 2008 e 2009 do subprime nos Estados Unidos atingiu as economias em 0,1%, economia global. Tá? Essa agora está pior do que a de crise de 1929, porque a crise de 1929 ela foi uma crise financeira. Agora a crise financeira é oriunda de uma crise na saúde, uma crise sanitária. Enquanto ela não se recuperar, a gente não sabe, não tem muito o que fazer, porque todas as nossas medidas, de acordo com o que eu li recentemente com a chefe do FMI, ela falou que todas as nossas previsões e medidas que nós estamos fazendo agora devem ser adotadas com uma grande margem de erro. Essa foi a frase que ela utilizou, uma grande margem de erro. Porque a gente pode tomar uma medida agora e daqui a alguns dias essa medida não ser mais útil porque a situação mudou. A situação da saúde, a situação sanitária mudou. Possa ser que um dos setores que possa vir a se recuperar é o setor, na parte aí de ações, possa ser o setor lá de proteínas, de alimentos e tal, porque ele não teve lá, assim, não foi tão afetado. Na verdade, eles cresceram. As indústrias de farmácia também não tiveram uma grande queda. Então, está bem difícil eu realmente dizer nessa avaliação agora, eu estaria me precipitando. Não me arrisco a dar essa opinião momentaneamente com base nisso tudo. E se porventura algum relatório de algum economista, analista vier a falar isso para você, eu vou lançar a mão da palavra dessa gerente e dessa chefe do FMI. Pode ter certeza que você deve colocar ali uma grande margem de erro, porque essa situação pode mudar a pouco tempo. Exemplo disso
Em abril deste ano, as casas de análises nacionais estavam dizendo que a economia seria afetada em determinada porcentagem. As internacionais, as mais renomadas por aí afora, UBS, Suíça, por exemplo, estava falando em cerca de 7% para o Brasil. Essas nacionais estavam dando 3%. Agora, em maio, elas já refizeram seus cálculos, XP, Santander, e já afirmaram que está em torno de entre 6% e 7% a nossa queda da nossa produção. De abril para maio, nossa, um mês. Mudou de abril para maio, em um mês mudou assim, muita coisa. Então, infelizmente, eu não tenho como dar essa resposta. Estaria me precipitando muito. Melhor esperar. E Tá bom? partiu agora a resposta quiz? Bem, a resposta quiz. A pergunta do quiz. Tem tempo ainda, Thalita? Quanto tempo nós temos? Temos 7 minutinhos. 7 minutos. Bem, a pergunta quiz. Quem não acompanhou a live desde o início, quem responder o quiz, quem acertar, na verdade, vai ganhar uma sessão de coach com a Tatá Bragança. E a pergunta foi: qual é a importância do patrimônio líquido para os acionistas? Pronto, valendo. Agora, um minutinho. Quanto tempo, Thalita, tem as pessoas? Pronto, conta aí 1 minuto para as pessoas responderem, que você que controla o tempo aí da live. Aqui no meu tá 16h07. Deixa eu colocar o óculos. O seu aí tá 16h07, meu relógio aqui é 16h07. Pronto, 16h07. Vamos dizer, até 16h09 as pessoas responderem. Quem responder é importante para os acionistas para demonstrar a saúde financeira da empresa. Ela colocou aqui patrimônio líquido. Vamos ver. Vamos esperar mais pessoas responderem. A princípio... O patrimônio líquido também demonstra a saúde financeira da empresa, assim como o balanço patrimonial também. Mas a importância para os acionistas, eu posso explicar melhor. Vamos esperar outras respostas, para avaliar aí a da Ana Bestelli. Vamos cruzar os 9 aqui, gente. Isso. Bate martelo. Daqui a pouco vai cruzar em 9 minutos aí. Quem até agora colocou que a Ana vai ganhar, a Ana Bestelli. Tarará. Agora ninguém. Cruzou os 9. Cruzou os 9, ninguém mais colocou. Então, bem, a Ana Bestelli ganhou, tá? Mas a grande questão a importância maior para os acionistas que é o seguinte: o patrimônio líquido o patrimônio líquido da empresa é quanto depois que paga tudo, depois que a empresa paga todas as suas dívidas, isso, aquilo, outro, tudo que ela está devendo, o patrimônio líquido é o que ela divide entre os acionistas e cotistas e tal. Então, o patrimônio líquido para os acionistas é importante pelo seguinte: quanto maior o patrimônio líquido, maior vai ser a porcentagem que ele vai ganhar. Isso é o porquê. Mas ela colocou assim, que o patrimônio líquido demonstra uma saúde financeira da empresa. Perfeito. Mas a importância para os acionistas, por isso que eu dei um tempo a maior, porque se alguém tivesse atentado para isso, que a importância para os acionistas é que o patrimônio líquido que sobrou dali, pagou tudo, sobrou patrimônio líquido. Quanto maior o patrimônio líquido, maior cada acionista vai responder. Principalmente para quem vive de dividendo. Mas a Ana está certa sim, ela não errou. A resposta dela tá bem, então ela ganhou. Tá bom? Beleza, e Ana? A Ana Bestelli, quando foi... Depois eu vou mandar o contato da Thalita para você. Isso, Simplifiquei, ativo menos passivo, tá certo. Aí nós combinamos ali o horário. Isso. O dia e o horário, o melhor horário para ela. Isso aí. E bem, Thalita, eu acho que agradeço hoje... a todos, né, pela presença aqui na nossa live, por mais um dia de trocas, contribuições, valores agregados. Obrigada, Felipe, pela sua paciência, pela sua atenção aqui conosco. A cada dia, né, de descomplicar esse economês, aquele tabu, né, que todo mundo tem. A economia é difícil, a sua é coisa para rico, né? Não é nada disso. É uma coisa muito simples. É como ele trouxe ali hoje. Pegar os dados, colocar numa planilha
para você não ficar perdida. Ah, meu Deus, que dado é aquele, que dado é aquele da outra? Coloca ali, vai estudando, é aos poucos, tudo são habilidades que nós vamos desenvolvendo, ninguém aprendeu, ninguém nasceu sabendo nada. Então, a cada dia nós vamos aprendendo, vamos aprimorando, e aí, da mesma forma que vai acontecer com as análises fundamentalistas aqui apresentadas. Né, Felipe? É isso aí. Muito obrigada, Então, muito obrigada. E semana que vem estaremos aqui, continuando com o nosso sim, projeto. claro. Quer Bem, acrescentar alguma coisa? tem tempo ainda? Tem um tempinho ainda? Tem um 4 minutinho? minutinhos. Ah, então tá. É o seguinte, pessoal, todos que estejam assistindo. A ideia de que a economia é difícil ou complexo é bem relativa. Porque todo mundo tem um pouco aqui de médico. Quando eu sinto uma dor de cabeça, eu vou na farmácia e digo, ó, eu quero uma dipirona, eu quero, sei lá, um buprofeno de 600, quero qualquer tipo, lisador, quero, e às vezes até uso aqueles termos complicados. Mas por quê? Porque passa a ser o teu cotidiano. Uma pessoa que tem problema de pressão, ele sabe o nome daqueles remédios de pressão, daqueles nomes mais complicados. Ou a pessoa que tem problema de diabetes, sabe o nome dos remédios para diabetes que ela também utiliza. Então, quando a gente passa a querer entender aquilo que nos rodeia, porque a economia ela nos rodeia constantemente, a gente vai no mercado e procura comprar uma coisa mais barata, a gente está exercendo um pouco de economia na nossa vida, a gente para analisar, passa a querer buscar o conhecimento, a gente aprende, tá bom? Então, do mesmo jeito que a gente sabe um pouquinho da nossa saúde, do mesmo jeito que a gente sabe um pouco de tudo aquilo que possa vir nos rodear, se a gente parar para fazer um mínimo de uma análise rápida, a gente aprende sim as coisas sobre economia. E quem tiver a dúvida, joga aqui pra gente que a gente vai procurar assim, descomplicar e desmistificar esse monstro que muitos têm na cabeça de que é economia, que na verdade não é. É coisa de bambambam. É isso aí. Qualquer dúvida, envie um direct pra gente, pra mim ou pra Felipe. E no início da live que vem estaremos aqui, né? Tirando essa dúvida, apontando a dúvida e esclarecendo, né? Porque a dúvida de um também pode ser do outro colega. Né? E aqui Sempre. o nosso objetivo é aprimoramento. Aprimoramento diversos e aí vai. Né? Isso aí. E então vamos Isso nos mesmo. despedir então, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima semana, dia 30. Próximo sábado, dia 30, estaremos aqui na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, às 15h15 da tarde. Tá bom? Okay. Fiquem com Deus, Agradeço uma excelente semana a todos, ótimo fim de semana e vamos colocar em prática os aprendizados de hoje. Tá bom? Obrigado a Fiquem com todos. Deus. Tá bom? Tchau, Boa tchau. tarde. Tchau, Obrigado a tchau. Ana Bestelli. Tá bom, até mais. Tchau. Parabéns, Ana. Tchau. Tchau.